Oiê, boa tarde. E tô muito feliz de começar o primeiro chá comigo hoje. Oi, Ronaldo, boa tarde. Muito feliz em começar hoje o chá comigo. A proposta é que a gente se encontre toda sexta-feira às 15h15 para a gente falar sobre algum assunto relevante nesse processo de uma educação respeitosa, de uma educação empática, de uma educação que oferece para os nossos filhos um caminho de desenvolvimento que não é o caminho da obediência. Saudades também, Otávio, querido. Ah, que coisa boa. Que não é o caminho da obediência e da cega, né? Que assim, eu faço o que minha mãe está mandando, eu faço o que meu pai está mandando e acabo não desenvolvendo um senso crítico a respeito de mim e da minha forma de atuar no mundo, né? Como é que a gente... Porque uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente é assim, não vai acontecer um dia, chegar um dia em que simplesmente a criança, o adolescente ou o adulto descobre ou acontece alguma coisa que ele passa a ter autonomia para resolver os problemas na vida, que ele passa a ter autorresponsabilidade, que ele passa a ter autodisciplina. Isso não é uma coisa que acontece do nada. Isso é algo que é construído. E é construído a partir de quando? A partir da infância. Né? A natureza é tão perfeita que, se a gente for pensar a predisposição neural da criança para começar a desenvolver tudo isso na fase que a gente chama de fase de ouro, que é uma porteira aberta, sejam bem-vindos todos que estão chegando agora, é muito orgânico, é um processo muito natural. A criança ela tem condições neurológicas para essas aprendizagens na infância, só que muitas vezes o que acontece é que a gente, por não ter repertório, por não saber como fazer isso, né, como administrar essa outra forma de educar, que não é aquela educação tradicional que a gente recebeu, que a gente está acostumado, a gente acaba não fazendo, né? Então a ideia desses nossos encontros aqui na sexta-feira é escolher um tema, e aí eu vou sempre compartilhar com vocês essas escolhas nos stories. O de hoje foi super em cima, mas ainda assim ficou clara a votação que queria que a gente falasse sobre autonomia, né? E aí veio essa sugestão até da Lu, que tá aqui, Lu Jordão, psicopedagoga. Obrigada por me ajudar a fazer a divulgação e obrigada por todo o seu feedback, viu, Lu? Boa tarde. Ela sugeriu então que a gente deixasse o outro tema que ficou o menos votado para sexta-feira que vem, que é por que meu filho não cumpre os combinados. Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos lá, qual que é a ideia aqui hoje? Vocês, por favor, me mandem um coraçãozinho se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, porque queimou o disjuntor da minha casa hoje às 2:45. E aí eu tô fazendo a live num outro celular que tem o 4G melhor, mas só me avisa pra eu saber que eu não tô falando sozinha. Porque quando vocês mandam esse coraçãozinho, eu sei que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo. Que eu não tô fazendo aí, muito bem, vocês estão aí. Então vamos lá, com os nossos chás, com o que vocês estiverem tomando aí. A ideia aqui hoje é a gente entender o que é autonomia, se a gente tá com essa clareza sobre o que é autonomia, quais são as consequências da gente educar uma criança com autonomia e para a autonomia, coisas que a gente precisa saber para poder começar esse caminho, como fazê-lo, né? E os principais erros que a gente comete quando a gente tem essa intenção de educar com autonomia e para autonomia. Então vamos começar falando o que não é autonomia, que é uma confusão que acontece muito. Autonomia não é independência. Crianças são seres naturalmente dependentes. A criança depende de um adulto. Então, muita gente às vezes começa e desiste porque fala assim, mas meu filho não vai dar conta de fazer isso, né? Ele não tem independência para fazer isso. A autonomia é uma coisa e independência é outra. Como é que eu sei diferenciar isso na prática, no dia a dia? A autonomia é aquilo que a criança, e eu vou dar exemplos, vai ficar bem claro. A autonomia é aquilo que a criança consegue fazer por si só.
Então, aí vem Maria Montessori iluminar sempre a nossa vida, né? Tudo aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha deve ser feito pela criança, certo? Então, autonomia é isso, é o ato da criança fazer aquilo que ela pode fazer, que ela consegue fazer. E esse pode, consegue, é baseado em 3 parâmetros que a gente já vai falar. E o que é a independência? A independência é aquilo que a criança pode se responsabilizar por. Então a autonomia, ela é sempre feita com supervisão de um adulto. Ela é sempre dada com a supervisão de um adulto. E enquanto a independência já é algo que a criança pode fazer sem supervisão. Por quê? Porque ela pode se responsabilizar por aquilo. Tá clara a diferença entre autonomia e independência? Só que para alcançar a independência, tá claro isso pra vocês, gente? A diferença da autonomia pra independência? Fala pra mim. Se vocês apertarem esse coraçãozinho, eu já sei que tá claro. Senão eu repito. Ok, sim. Sim, ótimo. Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou, porque a porta para a independência é a autonomia. Então, eu preciso começar a dar autonomia para o meu filho fazer as coisas para que ele possa chegar a fazer isso um dia com independência. Então, por exemplo, se eu levo a criança comigo para a cozinha, meu filho de 6 anos tem autonomia para quebrar um ovo sozinho, para fazer um omelete? Tem. Ele pode quebrar o ovo, pode ser que caia para fora, mas ele tem autonomia, ele tem... vou falar dos 3 parâmetros. Ele tem condições motoras para fazer aquilo? Esse é o primeiro parâmetro. Ele tem condições mecânicas, né, funcionais, de braço, de coordenação global, coordenação fina para fazer aquilo? Ok. Ele tem condições emocionais para fazer aquilo? Então aí não vamos pensar no caso de quebrar um ovo, mas vamos pensar no caso, por exemplo, de resolver uma briga com um amigo. Ele tem condições emocionais para fazer isso sozinho? Ele está preparado para fazer isso sozinho? E ele tem condições cognitivas? Então sempre essas 3 perguntas a gente tem que se fazer. Ele tem autonomia no sentido, e ele pode se responsabilizar no caso da independência, no sentido motor, cognitivo e emocional. Por que isso? Esse é um dos erros que a gente comete. A gente esquece de ver se a criança, se aquilo tá sendo exigido demais da criança que ela faça sozinho ou de menos. Porque as 2 pontas da régua são problemáticas. Se eu estou exigindo que meu filho faça uma coisa que ele não tem condições motoras para fazer, eu não estou gerando autonomia. Se eu estou privando meu filho de resolver um conflito que ele tem condições cognitivas para elaborar esse pensamento, condições emocionais para dar conta dessa situação e eu estou resolvendo por ele, eu não estou dando autonomia. Entende? As 2 pontas. Então, voltando ao exemplo do ovo, ele tem autonomia para fazer isso sozinho? Tem, então ele pode fazer por ele mesmo, ele pode quebrar o ovo. Agora, ele pode fritar o omelete dele sozinho? Porque aí envolve fogo, envolve umas outras coisas, né? Então eu tenho que me fazer essa pergunta. Ele pode se responsabilizar por uma queimadura que ele venha a ter fritando o omelete? Não, a responsabilidade é do adulto. Então ele tem autonomia, mas ele não tem independência ainda para fazer o omelete dele até o fim sozinho. Ele pode preparar sozinho, porque ele pode se responsabilizar por limpar o ovo que caiu para fora, por limpar o queijo que não deu certo, enfim, certo? Mas ele não pode se responsabilizar por um acidente que venha acontecer com ele na cozinha, ok? Então, entendemos o que não é autonomia e o que é autonomia. Aí vamos falar desses erros que a gente comete. Já falei de um que é pedir demais, né? Ou fazer por ele o que ele já pode. Então, esse é um dos principais erros. Depois, uma coisa que a gente precisa sempre levar em conta é que comparação não gera autonomia. Muitas vezes, na ideia de querer incentivar a criança, a gente acaba comparando e fala assim, você já viu como... Você viu como, por exemplo, essa situação aconteceu na porta da escola dos meus filhos. A mãe, querendo que a criança levasse a mochila, foi incentivar a criança e falou assim, olha isso, todos os amiguinhos levando a mochila e eu carregando pra você. Quando a gente compara a criança com uma realidade que é fora da dela, isso é muito desencorajador.
A criança ela só pode ser comparada com ela mesma. Ela não vai se motivar a desenvolver a autonomia sendo comparada com os outros, porque assim, o outro é o outro, né? E pior de tudo, depois chega lá na adolescência, a gente usa isso como argumento para não deixar o adolescente fazer coisas, né? Você não é todo mundo. Então, na infância, você não é todo mundo também. Não é porque todo mundo consegue carregar a mochila ou tá dando conta de fazer isso. Porque às vezes não é sobre carregar a mochila. É sobre uma necessidade da criança que não está sendo atendida no sentido, por exemplo, ou que ela não está conseguindo elaborar para falar, no sentido, por exemplo, de não querer se separar dessa mãe para entrar na escola, de estar com medo de uma contaminação de vírus, de estar insegura sobre a turma que ela tá. E aí ela não está levando a mochila dela. E eu sempre falo isso para vocês, a gente tem que olhar o que é que está por trás do comportamento. E não achar que ela está fazendo corpo mole e não está querendo carregar a mochila. Ok? Então, não comparar com os outros achando que isso é uma forma de gerar autonomia. Depois, a gente diferenciar o elogio do encorajamento, né? Então aí vamos supor que essa criança no dia seguinte pegou a mochila e foi. Ao invés da gente dizer ai, como você é linda, como você é incrível, você é maravilhosa, olha o que você está fazendo, você está levando a sua mochila, a gente encoraja o processo. Minha filha, olha que bacana, ontem você não tava... E aí comparando a criança com ela mesma. Ih, voltou aqui alguma coisa. Vocês não têm ideia de como é que tá aqui. Aí, ligou o ar. Gente, minha casa resolveu dar umas panes, assim. Que pifou geladeira. E agora... Ai, ligou o ar. Marido, você tá assistindo a live? Ligou o ar. É isso aí, Ronaldo. Não faça pela criança o que ela pode executar sozinha. É isso mesmo, Maria Montessori. Mas sobre esse exemplo, ao invés de dizer pra criança, muito bem, você é incrível, você é a melhor filha do mundo, você conseguiu, e aí principalmente nesse caso, porque ela conseguiu porque foi comparado com outros, né? É pior ainda, porque assim, então eu tenho que fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo tá conseguindo. Ao invés disso, a gente encoraja o processo, né? Comparando a criança com ela mesma. Então, olha só como ontem tava ruim pra você, pra carregar a mochila, e agora tá legal, olha como você tá dando conta de fazer isso. Eu tenho certeza que amanhã você também vai ser capaz de fazer, né? E mostrar, tá vendo? A mochila não é pesada pra você, você dá conta de fazer. Parabéns pelo seu esforço em fazer. Isso é encorajar o processo, tá bom? Bem-vindos os que estão chegando agora. Outro erro muito comum que a gente comete para tentar dar autonomia para as crianças. A gente vai direto pro alvo e se esquece que algumas conquistas precisam de metas. Precisam de por exemplo, nesse caso, vou pegar o caso da mochila. De repente está difícil para a criança se separar da mãe ali para entrar, para levar para entrar na escola, e aí ela tá usando isso como recurso. Vai aos poucos, fala, meu amor, hoje você tira a sua mochila do carro? Você consegue tirar a mochila do carro? Aí chega no dia seguinte, ontem você já conseguiu tirar do carro, agora eu tenho certeza que você vai conseguir levar até lá. E a gente vai indo por metas. Só que a gente tem uma mania que é assim, a gente tem uma facilidade muito grande para estabelecer essas metas em busca do alvo final quando a conquista é motora. Por exemplo, a gente não exige que a criança saia andando, né? A gente aceita as etapas de engatinhar, de se equilibrar com apoio, até conseguir andar. Só que quando a gente quando essa conquista é emocional ou cognitiva, a gente tem mania de querer que a criança vá direto pro alvo. Então, assim, se acalmar, a criança ter autonomia para se acalmar sozinha é um processo que precisa de etapas. Ela precisa aprender como fazer isso para chegar no seu alvo final. Então, nunca achar que é direto lá no alvo, que a gente tem que oferecer o passo a passo para a criança. Por exemplo, no exemplo que eu dei de solucionar um conflito, né? Nesses 3 pilares, então vamos pensar, ela tem autonomia emocional para resolver esse conflito? Ela tem, mas tá muito difícil para ela. Então, nessa primeira eu vou junto. Meu amor, você vai se sentir mais seguro se eu for junto com você conversar com seu amigo? Eu fico do teu lado e você fala. Isso é uma etapa, até que ela consiga ir sozinha, tá? Então, sempre metas em direção ao alvo. Então, esses são, falei aí, os 4 principais erros que a gente comete quando a gente quer dar autonomia para as crianças. E aí, coisas que a gente precisa para poder dar autonomia. Deixa eu tomar aqui um chá que eu vou falando sem parar, né? Para
tudo, gente, para absolutamente tudo que a gente quer educar nas crianças, a gente precisa dar um passo atrás. Eu uso bastante essa metáfora, você já deve ter me ouvido falar, que é de arrumar a caixinha. Então vamos imaginar que a gente tem uma caixa de um jogo que a gente quer jogar com o nosso filho. E quando a gente abre a caixa, tem peça de outro jogo, tá faltando dado, as cartas estão todas bagunçadas, o livrinho de regras sumiu, fica difícil de jogar o jogo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a caixinha para depois querer jogar. Então, antes da gente querer dar autonomia para o nosso filho, a gente tem que dar um passo atrás e ver se ele tá com as suas necessidades básicas atendidas para poder viver aquela experiência da autonomia. O que significa isso? Basicamente, sono e alimentação. Uma criança que está cansada, que está com sono, que não tem disposição para fazer as coisas no dia, dificilmente ela vai se encorajar para realizar desafios com autonomia, tá? Então sempre, para tudo que a gente vai querer educar, a gente tem que verificar. Lembra que a educação é integral, que não adianta querer autonomia, querer autodisciplina, querer autorresponsabilidade, se o que é básico para o funcionamento desse jogo que somos nós, né? Dessa complexidade que é o ser humano, se isso não... Você consegue fazer as coisas? Diz pra mim, você é adulto, consegue realizar as suas atividades com autonomia, com autoconfiança, autodisciplina e autorresponsabilidade no dia que você dormiu 2 horas à noite? No dia que de repente você se alimentou mal pra caramba, comeu o que não devia, tá se sentindo pesado, você consegue? Fica muito diferente, né? Então a mesma coisa funciona para as crianças. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. E quando a criança se torna dependente e não faz dever sem a gente, nenhuma autonomia. Então, é aquilo que eu estava explicando, Adriana, no começo. A diferença entre autonomia e independência. A independência, quando a criança, depois você volta, acho que quando você chegou, será que eu já tinha falado isso? Você tem que verificar o seguinte, ele tem autonomia para fazer atividade sozinho, no sentido de conseguir responder aquelas coisas, mas ele não está tendo independência para fazer porque tem alguma coisa por trás disso que ele está precisando de você, e às vezes não tem nem a ver com a atividade de casa, mas é assim, na hora de fazer a atividade de casa eu tenho a atenção da minha mãe, então eu vou continuar não fazendo sozinha para eu poder ter a minha mãe aqui comigo nesse momento. Então vale uma conversa para entender se tem alguma coisa que está aí por trás desse comportamento que precisa ser resolvido, que não é o comportamento em si, que não é o fato dela não fazer a lição. Às vezes ela está querendo atenção por alguma outra coisa, está precisando conversar sobre alguma outra coisa, está com alguma outra insegurança, tá bom? Depois, você chegou atrasada, não tem problema, gata, que bom que você está aqui. Volta lá e vê essa parte da diferença da autonomia para a independência. Talvez ela não esteja conseguindo ainda se responsabilizar por fazer atividade sozinha, mesmo que ela tenha autonomia no sentido de conseguir dar as respostas, tá? Juliana, tudo bem? 6 anos e o Davi não consegue ir para a cama dele sozinho. Eu coloco todo dia e na madrugada ele tem medo e vai para minha cama. Então, a gente pode até abrir um tema para falar sobre isso, porque essa é uma questão que não é só o dormir, mas é o permanecer dormindo na própria cama, né? O que eu posso te dizer é assim, quanto mais segurança você der para ele, de que se ele precisar de você, ele vai ter você, maiores as chances dele conseguir dormir mais rápido e durante a noite inteira. Porque no momento, a criança ela é muito concreta, né? E os medos que vêm à noite, normalmente são abstrações. E ela coloca tudo no medo do escuro, no medo de ficar sozinha, né? Ela vai criando esses medos, vai colocando esses medos na hora da noite, porque ela não sabe concretizar de fato o que é que está acontecendo. E ela se relaciona com o que é concreto, né? Então, a sugestão que eu te dou, Juliana, é de verificar se ele tá seguro de que se ele precisar de você, ele vai conseguir te ter. Que a porta do quarto sua vai estar aberta, que ele vai poder, tá tudo bem, a mamãe tá aqui com você, se você precisar de mim, você pode me chamar, para que ele vá ganhando essa segurança. Me lembra depois, vamos falar sobre esse assunto.
E aí eu posso até passar de novo pra vocês eu fiz uma live sobre sono, né? Mas a gente pode fazer de novo. E eu passo essa rotina pró-melatonina pra vocês fazerem. E aí isso aí eu tenho uma vivência absurda, o antes e o depois aqui em casa. Quem me conhece sabe o problema que era para os meus filhos dormirem e permanecerem na cama deles dormindo. Então tem um caminho sim pra gente gerenciar isso, tá bom? Imagina, não tem que pedir desculpa, a gente tá aqui pra isso, Juliana. Relaxa, vamos fazer, me lembra, tá? Me manda uma mensagem inbox e aí o tema da semana que vem a gente já tá definido. A gente deixa pra outra e fala sobre isso. Isso é uma demanda enorme, é uma demanda difícil e você vê, né, aquilo que eu falei antes, não adianta querer educar qualquer coisa se essa criança tá desregulada, se ela não tem homeostase corporal, mental e emocional. Não adianta, porque ela não vai responder. Né? Aquilo que ela já poderia estar tendo independência, já poderia estar tendo autonomia, ela não tem porque ela está com sono, porque ela está se alimentando errado, né? Então são coisas que a gente tem que sim cuidar e se atentar. Então o que a gente precisa, né? Falei já de arrumar a caixinha, aceitar o erro. Não tem como, olha, bota isso aí, escreve aí, gruda na parede para vocês não se esquecerem. Não tem como uma criança desenvolver autonomia se o adulto que está ajudando ela nesse processo não aceita erro e imperfeição. A maneira como a gente reage diante do erro da criança, a maneira como a gente age quando ela faz algo que não está do jeito que a gente faria, impacta completamente na motivação dela para ter autonomia para fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. As crianças aqui adoram lavar a louça. Só que muitas vezes a louça que eles lavam, a gente precisa lavar de novo, dependendo do que é, né? Se é alguma coisa que tá com muita gordura, enfim. Só que se eu vou corrigindo, aí é a expectativa que gera frustração. Se eu vou corrigindo na hora que a criança tá fazendo, ela vai falando, bom, o jeito que minha mãe faz é muito melhor, para que eu vou tentar? Melhor eu ir fazer minhas coisas e deixa minha mãe aí. Agora, se ela é encorajada, que legal o seu esforço em colaborar com a casa, que bacana a sua vontade de estar aqui junto e de ajudar, tá sendo muito legal essa ajuda que você tá me dando. Nem sei se eu ia conseguir acabar a tempo se você não estivesse aqui me ajudando. Se ela é encorajada e ela vê o serviço acabado, e aí depois que ela vai dormir, você vai lá, pega a louça e acaba de lavar e coloca de novo, ela entende que o que ela fez foi bom. E aí você vai aos poucos ensinando, olha meu amor, o copo é assim que a gente faz, o talher é assim que a gente faz, e você vai encontrando as metas para atingir o seu alvo final, tá? Corrigir na hora ou reagir de maneira agressiva, desrespeitosa com o erro da criança não vai favorecer a autonomia da criança, tá? Eu tenho um mantra para quando cai alguma coisa no chão, quando quebra ou quando faz alguma coisa que a gente tem aquele impulso de falar, meu Deus, não acredito, caiu de novo, que é o tatu. É um bichinho que é um bichinho tatu, que nessa hora você vai, assim, a minha reação automática pro erro é o tatu do bem. É o tatu do bem, que ajuda a gente, as crianças, é muito engraçado porque eles até falam, às vezes, eles falam, mamãe, o tatu do bem, tá tudo bem, a gente vai limpar, não foi nada, aconteceu, foi um acidente, não é porque eu não tava prestando atenção. E aí a gente brinca com isso. Por que eu falo por que eu falo do tatu, né? Eu poderia falar só tá tudo bem, mas porque o tatu acaba trazendo bom humor pra situação. E a gente esquece de educar com bom humor, né? Ajuda tanto. A gente fica tão mais leve quando a gente traz o humor, quando a gente deixa a infância, até um pouco as bobeiras, as bobagens da infância invadirem o nosso dia a dia. É tão mais gostoso do que a gente ficar com o nosso cérebro racional adultizado, muitas vezes precocemente adultizado, podando a criança e controlando a criança o tempo todo, né? Deixa eu ver aqui o Ronaldo. O maior exemplo foi do qual... é o seu exemplo mesmo com o seu pai. É verdade, Ronaldo, você lembrou quando eu quebrei a garrafa de uísque do meu pai. Exatamente, a reação dele, né? Então, assim, quer dizer, eu sou mais importante do que a garrafa que quebrou, não foi? Não é porque eu não tava prestando atenção, não é?
Aí, olha só, uma medida importante, tá? Quebrou o copo de vidro que estava na mão da criança. A criança tem autonomia para usar aquele copo de vidro? Tem. Ela sabe beber no copo, seja ele de vidro ou de plástico. Mas ela tem independência, ela pode se responsabilizar pelo copo se ele quebrar e ela se cortar? Não. Então ela não pode usar. Entende? A responsabilidade é nossa. Então a hora de dar independência, eu dei esse exemplo aqui, várias pessoas me falaram, nossa, agora ficou claro, do elevador. Meu filho tem autonomia para descer sozinho no elevador? Tem. Ele sabe qual é o botão que tem que apertar, ele sabe entrar e sair, ele tem, em termos motores, ele está pronto para isso. Mas ele pode se responsabilizar por uma crise de pânico que ele venha a ter se esse elevador parar? Se der aquele tranco e ele está sozinho lá dentro? Não. Então ele não pode descer sozinho. Entende? É essa medida que a gente precisa cuidar. Então falei sobre arrumar a caixinha, né, nas coisas que a gente precisa ter para dar autonomia, sobre aceitar o erro, baixar essa expectativa e aceitar a imperfeição, que é o melhor que a criança pode fazer. E aí, gente, duas coisas importantes. Para dar autonomia você precisa de tempo, porque se você ficar querendo acelerar a criança, você vai gerar ansiedade nela e ela não vai conseguir fazer coisas básicas que ela poderia fazer sozinha. Então, Marina, então eu não posso, porque eu não tenho tempo. Então, assim, começa aos poucos, coloca a meta para você também, não queira chegar no alvo direto. Qual o momento do dia que você consegue para alguma atividade oferecer esse tempo? E aí você foca naquilo e nos outros você explica, mas não deixa de explicar para a criança. Meu amor, eu tenho certeza que você seria capaz de calçar a sua meia e seu sapato sozinha. Só que não vai dar tempo, a mamãe pode te ajudar agora e amanhã, ou depois de amanhã, ou no sábado a gente treina isso sozinho, tá? Deixa claro pra criança que você sabe que ela é capaz, mas que naquele momento não vai dar tempo de dar o devido espaço pra ela fazer aquilo. Toda vez que eu vou fazer comida e o chão, chamo minha filha pra socar o alho, uma coisa bem fácil. Exato, Ronaldo. Uma mãe me perguntou isso, quando que a gente começa a desenvolver autonomia? Quando nasce, no bebê. Você vai explicando, vai levando o bebê junto. Agora a mamãe tá jogando a água fora da banheira. Olha, agora tiramos a fralda, vamos jogar a fralda no lixo. Vai levando a criança junto. E ele vai acostumando, e no momento em que ele tiver condições cognitivas, emocionais e motoras para realizar aquela atividade, ele realiza por si só. Se ele não tiver independência ainda, com a sua supervisão. Se ele já pudesse responsabilizar por aquilo, sem a sua supervisão. Mas ele não acompanha a turma na escola e eu fico desesperada. Ele já tem 11 anos. Vamos falar sobre isso, Adriana? Vamos marcar esse tema também? Que essa é uma questão, sim. Vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou só seguir para poder chegar aqui no final da autonomia. Mas é ótimo que vocês coloquem esses assuntos até para eu poder me organizar aqui com as demandas e a gente vai resolvendo a cada sexta-feira, tá bom? Mas de qualquer jeito eu vou fazer um story sobre esse assunto e deixo lá, tá bom? E aí, por fim, né, eu falei do tempo, você precisa ter rotina, consistência e repetição na criação daquele hábito que você quer que a criança tenha com autonomia. Por exemplo, eu quero que meu filho ajude a colocar a mesa. Então eu vou repetir isso todos os dias, né? Ele colocou um dia, ai que amor, arrumou a mesa pra mamãe. No outro dia, tudo bem, não precisa. No outro dia, tudo bem. No outro dia, mamãe, hoje eu não quero, tudo bem. Como é que vai escolhendo as atividades aos poucos e vai repetindo, vai transformando aquilo numa rotina e a criança vai ganhando essa responsabilidade. Eles adoram, isso desenvolve o senso de pertencimento, desenvolve a autorresponsabilidade, a autodisciplina, eles se sentem importantes, eles se sentem úteis e eu vou falar uma coisa pra vocês, eles se sentem amados. A criança, quando ela participa, quando ela tem autonomia sobre a própria vida, eu falo que a gente tem que preparar as crianças na infância para quando elas chegarem lá no final, aos 12 anos, entrarem na pré-adolescência, elas tomarem posse de si. Faz o exercício de pensar num adulto que você conhece, e aí vamos ver se você aparece nisso aí, que quando se depara com um problema, acredita que pode resolver. Tem autoconfiança, tem uma sensação de que ele, você olha e fala assim, cara, nada tá pegando essa pessoa, ela tá sendo criativa na solução dos problemas, ela tá autoconfiante.
Enquanto outras se deparam com o mesmo problema, e aí com certeza vocês já estão pensando na pandemia. A pandemia, ela é o mesmo evento representando reações e ações diferentes nas pessoas, né? A gente está vendo isso acontecer. Então é aquele outro adulto que não confia em si, que se depara com um problema e deixa eu sair, deixa eu puxar o carro e ir embora porque eu não vou conseguir resolver esse problema, né? Seja ele motor, cognitivo ou emocional, seja furar a parede, aprender a fazer aquilo para colocar uma coisa que você precisa colocar ali, seja resolver um conflito ou elaborar emocional ou elaborar um problema, pensar sobre ele e chegar a uma solução, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Ele sabe fazer, mas não faz. Tem a responsabilidade. Não tem a responsabilidade. Vamos falar disso, Adriana. Chama ela para regar as flores, as plantas da minha casa. Ai, que legal, Ronaldo, isso é maravilhoso. Cuida das suas coisas simples para que ela possa fazer. Vou dar uma dica para vocês sobre isso de planta que o Ronaldo trouxe. Uma maneira de começar a gerar autoconfiança na criança para que ela ganhe autonomia é comprar um vasinho de flor para ela cuidar. E aí você tem o seu e ela tem o dela. Então no começo você pode lembrá-la, já colocou água hoje? Já levou a plantinha no sol hoje? A minha tá aqui, tô colocando aqui na minha, vamos fazer junto? Até que ela comece a desenvolver o hábito de cuidar daquela planta sozinha e faça com autonomia e com independência. Eu posso me responsabilizar pela planta, pela vida. Poxa, e aí até uma referência para você, se você pode cuidar de algo vivo, se você pode cuidar de uma planta, é claro que você pode pendurar a toalha molhada no lugar dela ao invés de deixar em cima da cama, né? E você vai trazendo isso como referência. A minha de 5 anos é a que sempre descasca algo, ela já pega para ela fazer. Aí, tá vendo? Já criou a rotina, Tassi, que legal. E aí, gente, agora é a grande questão. Como que a gente faz, né? Já apresentamos as objeções, já apresentamos os erros que a gente comete para dar autonomia, o que é, o que não é. Como que a gente oferece autonomia para as crianças seguindo esses 4 passos que eu falei para vocês que a gente precisa ter? Não tem outra forma de fazer que não seja falando a língua da criança, que é qual? Que a gente já cansou de falar aqui. Qual é a língua que a criança fala? Porque eu posso tentar dar autonomia para minha filha pendurar a toalha, não deixar molhada em cima da cama, como se eu estivesse falando japonês com russo. Ela não vai entender. Querer dar autonomia na lógica do discurso não vai funcionar. Uma criança de 4 anos, por exemplo, ela retém um comando por 10 minutos. Depois ela precisa receber o comando de novo. Então, seguindo o neurodesenvolvimento da criança, as capacidades dela, qual é a forma que ela absorve uma aprendizagem para fazer com autonomia? Através da ludicidade, através do jogo e da brincadeira. Como assim, Marina? Não sou lúdica, não gosto de ficar fazendo... Gente, ser lúdico é simplesmente uma questão de mudança de linguagem e comportamento. Comportamento como? Como eu me coloco para dar autonomia para a criança? Eu me coloco confiando nela, com um sorriso no rosto, com o corpo predisposto, mostrando para ela que eu tenho certeza que ela vai ser capaz. Lúdico, exatamente. Eu tô com um delay aqui, tô recebendo as respostas de vocês agora. Tem que ser de forma lúdica, isso aí. Exatamente, gente, muito bem. E aí eu vou com uma predisposição a isso, né, corporalmente para a criança, e na linguagem, brincando com metáforas, com analogias. Vamos dar o exemplo da toalha que eu estava falando? Se eu já falei 1000 vezes para minha filha que não é em cima da cama que larga a toalha molhada, e é no banheiro que tem que pendurar, e ela não está pendurando, eu vou continuar falando 1000 vezes, porque ela não está absorvendo aquilo daquela forma. Então o Einstein está lá atrás falando, mesmas ações, mesmos resultados. Então a gente tem que mudar a forma de fazer. E se, ludicamente, eu chegar para ela e disser: filha, vamos fazer de conta que esse pendurador aqui é um galho mágico de uma floresta que você descobriu que dá superpoderes para você. Só que quando a sua toalha sai dali, outra pessoa pode encontrar esse galho. E você é responsável por proteger esse galho. Então, tirando a hora que você está se enxugando, que essa hora a porta do banheiro está fechada, você está na sua privacidade, ninguém vai ver,
Vamos brincar de cobrir esse galho mágico para só você ter acesso a esses superpoderes? A criança vai achar graça naquilo. A ludicidade, ela tira a reatividade da criança. Ela não fica, sabe, se opondo a fazer aquilo. Por quê? Porque existe uma motivação. E a motivação gera engajamento. E o engajamento gera autonomia. Então, a criança... E aí, como a gente já passou pela etapa de aceitar o erro, se essa toalha cair, se ela não tiver... Tem que ver também, né? A altura que tá isso. A criança tem condições motoras de fazer isso? Tem que fazer todos esses ajustes, né? Não adianta ficar exigindo um negócio que é tão desafiador que ela vai desistir de fazer, porque é muito difícil, né? Então eu trouxe a ludicidade para a situação e aí ela vai se animar em fazer aquilo. Quer ver outro exemplo? Uma amiga minha que falava: ai, Marina, eu vejo nos seus stories as crianças tirando mesa, colocando mesa. Eu já tentei 1000 vezes aqui, a coisa não funciona. E aí eu falei pra ela, porque eu conheço, eu dou aula pra filha dela, conheço bem. E aí eu falei pra ela: faz o seguinte, brinca com ela que tudo que tá em cima, logo que você acabar de comer, diz assim: tudo que tá em cima da mesa agora são códigos secretos que precisam ser levados para dentro de um espaço misterioso e ali eles vão ser desvendados para revelar pra gente uma super surpresa. Só que a gente precisa conseguir colocar todas essas coisas lá. Não vale colocar regras, não vale colocar correndo e não vale pegar todas de uma vez, tem que ser uma por uma. E aí eu falei pra ela: experimenta fazer isso de preferência cantando ou coloca uma música e a música tá tocando e vocês estão fazendo isso. Ela, no mesmo dia, ela falou: Marina, ela pegava e ia assim, ó, código secreto 1, código secreto 2, e no dia seguinte ela pediu pra fazer: mamãe, vamos levar os códigos secretos pra dentro da caixa misteriosa pra saber qual vai ser o segredo de hoje. E aí a mãe começou a escrever coisas num papel que a menina pegava e aí era o código secreto que tinha sido desvendado e era sempre alguma frase bacana, alguma coisa, de preferência não ser recompensa material ou comida, tá, gente? Alguma coisa, sabia que o dia que você nasceu foi o dia mais feliz da minha vida, sabe? Coisas assim, revelou o mistério. E aí a ludicidade que fez com que a autonomia fosse ganhando espaço ali na vida dela para tirar a mesa, começou a se dissolver. Isso já tem mais de 4 meses e hoje ela não fala mais, né? Todo dia falar que vai. Hoje ela já criou o hábito, hoje ela já pega e leva. Então, assim, se a gente assumir que ser lúdico não é uma opção na educação de filhos, e sim um atalho, que não é assim: ai, gente, não dá pra mim porque eu não sou lúdica, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Porque é a língua que as crianças entendem. E aí a gente vai ter acesso, a gente vai ter conexão com os nossos filhos. A gente vai criar vínculos com eles. E você pode ter certeza que essa criança, quando chegar lá na adolescência, vai querer acessar você, vai querer falar com você, vai estar vinculada e conectada a uma experiência de confiança. Porque se eu não dou autonomia para os meus filhos e o controle está sempre em mim, eu falo isso muito para vocês também, de deslocar o controle, né, para a criança. Então, se sempre eu avalio se o que ela fez foi bom, se sempre eu sou responsável pelo que ela tem que fazer, se sempre eu controlo porque do meu jeito eu tenho certeza que vai ser bom, como é que a criança vai desenvolver autoconfiança, autodisciplina, autorresponsabilidade, autoconsciência? Ela não vai perceber os próprios sinais corporais de que está sentindo ansiedade, de que está sentindo fome, de que está sentindo medo. A gente precisa dar esse voto de confiança para a criança e deslocar esse controle para ela, sabendo que a gente está ali supervisionando, que a gente está ali por perto, oferecendo, se for preciso, um suporte, tá? Então pois é, Juliana, mas olha, vou te falar uma coisa, não é só você que tem esse bloqueio, tá? Não se sinta culpada por isso, não. A gente vem de uma educação controladora nesse sentido. A gente vem de uma realidade que os meus pais me diziam o que eu precisava fazer, a minha professora me dizia o que eu precisava fazer e o controle estava sempre fora, né? Então, a partir do momento e aí eu acho até que eu vi minha mãe aqui, mãezinha, se você estiver aí ouvindo a gente, a gratidão que eu tenho
assim, não é imensurável por ter tido essa realidade dentro de casa de autonomia, dos meus pais sempre acreditarem que a gente era capaz de fazer as coisas da nossa forma e darem esse voto de confiança mesmo que desse errado e acolher esse erro, faz com que hoje eu possa acreditar que eu sou capaz de resolver as coisas na minha vida, nas minhas relações, de organizar meus pensamentos por mim mesma, né? Ou de buscar ajuda se eu entender que eu não estou conseguindo, porque isso também é uma autorresponsabilidade, também é uma autoconsciência, tá? Então vamos lembrar do auto. Tudo que você faz, passa a responsabilidade que você tem, busca, coloca lá no seu alvo a autorresponsabilidade. O controle, o autocontrole. Você tá acalmando o seu filho sempre? Você é responsável pela regulação emocional dele? Não. Você vai dar autonomia para que ele se autorregule. Você vai ensinar as ferramentas para ele fazer isso. Tá bom? Às vezes é tão simples que a gente fica achando que tem que mirabolar. Exatamente, Aline. É isso aí. Olha o que a Aline escreveu aqui. Às vezes é tão simples que a gente fica achando que tem que mirabolar brincadeiras extraordinárias para ter a atenção e a colaboração da criança. E não é uma adaptação. É uma adaptação na linguagem. Pensa nisso. As pessoas mudam a forma de agir e de falar com o bebê. Ninguém fala com o bebê igual a gente está falando aqui, né? Aí porque a criança, e as crianças hoje com 2 anos estão, né, se virando, entendendo tudo, a gente acha que eles vão entender a nossa forma de falar, o nosso cérebro racional, quando eles operam no modo emocional. Isso é uma questão de neurodesenvolvimento. Apesar deles terem o cérebro todo ali, em termos anatômicos, em termos funcionais, essa região que pensa, analisa, julga, que é responsável por conseguir se acalmar, que é a região superior, né, o nosso córtex pré-frontal, a criança ainda não tem controle sobre, ela não usa bem esse cérebro ainda. Ela usa bem o cérebro emocional, é o cérebro impulsivo, instintivo, que é o nosso cérebro reptiliano. Então ela precisa amadurecer, e ela não precisa do tempo para amadurecer só. Ela precisa da nossa confiança em educá-la e não em ensiná-la. Se a gente confia que a gente pode educar os nossos filhos, a gente faz esse deslocamento da responsabilidade, da confiança, da avaliação, da disciplina, de tudo isso que a gente falou. Se a gente não confia, a gente ensina o que fazer. E a gente diz se foi bom ou se não fez. E o pior de tudo, como herança da educação tradicional, a gente diz se foi bom ou se não foi, punindo, castigando, né? Que a gente já sabe que tem consequências graves. Quanto mais se pratica, mais a coisa fica natural. É isso mesmo, Aline. Ai, gente, que legal, Ronaldo, adorei. Ó o Ronaldo decorando os mantras que eu falo aqui. Não represente o jogo, jogue o jogo. É isso aí, Ronaldo. Então que a gente possa não representar o jogo da educação e de fato jogar o jogo da educação dos nossos filhos, para que eles colham lá na frente e agora uma experiência de vida que vale a pena, né? Que vale a pena ser vivida, porque eles possam aproveitar ao máximo a vida deles. Tá bom? Certo? Então, ó, adorei a troca, adorei tomar esse chá com vocês, e a gente vai se ver toda sexta-feira aqui às 15h15, se você acha que pode colaborar trazendo conteúdos e coisas que estão aí latentes na sua casa que você queira debater, manda pra mim por direct, que a gente vai organizando esses nossos encontros. E se você acha que outras famílias podem se beneficiar desse conteúdo, desse outro olhar para a educação, a live vai ficar salva, é só compartilhar, assim a gente faz a infância ganhar um banho de respeito, de empatia, né? Então vocês me ajudam a esparramar essa mensagem por aí, tá bom? Obrigada, Ronaldo, conto mesmo. Deu até vontade de providenciar meu pequeno logo, ai que ótimo. É isso aí, muito bom, Keila. Um beijo grande pra vocês, viu? Até. Obrigada. Que bom, Juliana. Beijos.